Nós gostaríamos de iniciar nossas ponderações desta noite trazendo um questionamento ao qual nós pretendemos juntos irmos construindo a possível resposta para ele ao longo da nossa fala de hoje. E a pergunta que fica a todos nós é: que força é essa que move a todos nós na direção de um futuro desconhecido, portanto incerto? Então, que força é essa que move cada um de nós nesse instante na direção de um futuro que ele é incerto, ele é desconhecido? E aí nós nos lembramos de uma história muito conhecida por diversas pessoas, que é a história de Pandora. Conta-se que Pandora era uma princesa lá da Grécia Antiga, e ela recebeu dos deuses, que eram invejosos de sua beleza física, ela recebeu deles de presente uma caixa. Mas junto a essa caixa, ela recebeu a seguinte ordem: receba esta caixa, mas nunca abra esta caixa. E aí ela recebeu aquele presente, ela sabia, ela conhecia a intencionalidade daqueles que a presentearam, e ela guardou a caixa. Mas nós, apesar de não sermos deuses, nós, criaturas em construção na direção da luz, somos curiosos. E um dia, Pandora ficou muito curiosa, inquieta, e ela resolveu levantar apenas um pouquinho daquela caixa, da tampa daquela caixa. Só que quando ela fez isto, ela liberou da caixa a doença, a inquietação e a loucura. Sentimentos que permeiam ainda as relações humanas. E ela ficou muito intranquila com o seu feito, mas um Deus a acudiu, teve misericórdia dela e conseguiu a tempo ajudá-la a, antes de fechar a caixa, colocar dentro dessa caixa um sentimento que torna suportável toda a infelicidade da vida: a esperança. Então, essa mensagem inicial, para nós apresentarmos o nosso tema, ela nos diz que a esperança vai fazer com que nós consigamos o antídoto para males como as doenças, como a morte e as inquietações. E tudo isso tem permeado muito os nossos dias, os dias em que o nosso orbe terrestre está envolvido. Mas o que significa esperança? Esperança é uma palavra que vem do latim e que se escreve e se pronuncia esperare. A esperança é um sentimento que nos possibilita avaliar as condições do presente. E de posse desses dados que estamos percebendo, nós somos capazes de vislumbrar, projetar, desejar, criar uma expectativa de termos um futuro melhor. Então, é esse sentimento que tem nos invadido nos últimos dias e que nós temos precisado muito dele. Então, a partir daí, nós estamos apresentando o tema, como já foi dito pela nossa irmã Elza: esperançar em Cristo Jesus. E esperançar é um verbo que está relacionado a nós desenvolvermos esse sentimento que acabamos por definir, termos esperança, buscarmos esperança em Jesus Cristo, nosso
guia e modelo. Então, mas para isto, nós escolhemos fazer a leitura e discussão de uma mensagem da nossa querida irmã Joana de Ângeles, e o título da mensagem é Convite à Esperança. Esta mensagem está no livro Convites da Vida. E segue-nos Joana nos chamando a atenção como mãe querida, irmã amada, né, com doçura, mas com firmeza. Assim nos diz Joana: não obstante, carrancudos as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima, aflitiva, espera. Após a tempestade, que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a saudade amarga a fazer-te sofrer fel e dor, como se já não suportaras, mas a lenta dor, silenciosa e agonia, espera. Amanhã, possivelmente, 2 braços amigos estarão envolvendo-te e voz veludosa cantará aos teus ouvidos, gentil coração. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados anteriormente corretos. Então, analisemos o que nos diz a nossa irmã Joana. Ela nos conclama a todos mesmo que estejamos analisando as dificuldades prementes que se nos apresentam de grande monta, aguardemos, esperemos. Mas sendo nós, espíritos, como falávamos agora há pouco, eu e a Elza, pessoas ansiosas, será que nós temos condições de esperar, de aguardarmos? Então, a gente quer aqui fazer um outro questionamento. Você se considera uma pessoa otimista? Acredita que tudo pode se resolver com esforço, calma e perseverança? Ou por outra, você é aquela pessoa que desacredita de muitas coisas e que acha que existem situações contra as quais não adianta nem mais mesmo nós empreendermos qualquer tipo de luta, gastarmos, nos esforçarmos na direção de resolver. Que cada um de nós possamos nos responder a esse questionamento, mas a gente foi buscar lá no Evangelho o apóstolo Marcos, que em seus registros, em um dos seus registros, ele nos diz: tudo é possível àquele que crê. Será? Será mesmo que tudo é possível àquele que acredita? E aí nós vamos trazer um outro texto que nós encontramos e achamos ele assim muito apropriado para inserirmos nesse momento. Conta uma antiga lenda da Idade Média que havia um homem extremamente religioso. Aquela pessoa que em sua comunidade todos o conheciam como aquela pessoa que tinha atitudes sempre adequadas em relação a todos, aquela pessoa que era de fato um exemplo. Mas certo dia, naquela comunidade pequena, ocorreu um terrível assassinato. Uma mulher havia sido assassinada e as pessoas, de certa forma, tinham conhecimento indireto do autor daquela situação. Então, as autoridades locais procuraram logo identificar na população comum uma pessoa que fosse o bode expiatório. Aquela culpa, aquela responsabilidade precisaria ser atribuída a outrem, para que aquela pessoa que realizou o ato
como era alguém muito importante, ela fosse protegida. Então, esse burburinho rolou, pela cidade, e todos sabiam que estavam à procura do culpado. Então, este senhor, a ele foi atribuída essa responsabilidade. E ele, já compreendendo o desenho que estava sendo feito, ele ficou muito preocupado. Ele foi preso e toda a cidade se mobilizou para o dia em que ele seria corretamente julgado. Mas ele imaginou que ele não seria conduzida com justeza aquele momento, aquela experiência para com ele. Mas, enfim, no dia do julgamento, estão todos reunidos da cidade para acompanhar o desfecho daquela situação. E ele, na frente do juiz, que já estava com tudo organizado para que fosse efetivamente atribuída a ele a culpa, a responsabilidade pela morte da mulher, ele chega próximo ao juiz. E o juiz diz: olha, eu resolvi considerar que, como o senhor é uma pessoa de caráter ilibado, é uma pessoa correta, um religioso dentro da nossa comunidade, nós vamos dar para o senhor um momento, um julgamento o mais justo possível. Sendo assim, ele fez a seguinte proposta: eu vou escrever o nome culpado e inocente em 2 papéis. E vou deixar que a sorte, ela resolva o seu destino. Você vai escolher um papel. O papel que você escolher é o papel que vai dizer o seu destino daqui em diante. Quando ele ouviu essa proposta, ele estava já muito preocupado. Mas foi crescendo em seu coração uma confiança, uma esperança que, mesmo diante de toda aquela cena que ele via se desenhar, ele ainda poderia lograr êxito e ter sua vida preservada, obviamente. Então, na frente de todas as pessoas que observavam aquela situação, ele ficou a olhar os 2 papéis. E qual papel eu devo escolher? De repente, ele foi se aproximando da mesa onde estava o juiz com os 2 papéis, e o juiz observando, e ficou aquele clima de silêncio que dava-se para observar, ouvir até a respiração de todos, no aguardo por aquela situação. E ele se aproxima da mesa e rapidamente pega um papel, coloca na boca, mastiga e deglute. E todos ficam assim, sem entender por que ele fez aquilo. E o juiz lhe questiona: mas se você agiu dessa forma, como eu vou fazer para saber se você é inocente? E ele diz: basta olhar o outro papel que ficou sobre a mesa. Porque, como o juiz havia colocado o nome culpado nos 2 papéis, e ele deglutiu um, então tinha culpado no papel que estava sobre a mesa. E, portanto, em tese, o papel que ele engoliu teria escrita a palavra inocente. Conta a história que este homem ele foi liberado, ele foi considerado inocente. Mas o que a gente quer analisar nessa história, nessa historieta, é que ele analisou as situações e percebeu que naquele momento tudo conspirava contra ele. Mas ele ainda aguardou, ele esperou, ele teve esperança, criou uma expectativa de que aquilo poderia dar em um resultado mais satisfatório para ele. E dando sequência à mensagem de Joana, nós temos: apesar de a chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera.
A verdade chega após a calamidade da intrugice, para demonstrar a grandeza da sua força, renovando, então, conceituações. À borda do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, entrega o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio muda o curso. A montanha desaparece. A árvore fenece. O grão germina enquanto esperam. Então, a ordem que a gente recebe do alto agora, meus irmãos, é que nós esperemos, que nós aguardemos. Mas não é aquele esperar passivo. A gente precisa assumir atitudes de proatividade frente às situações que permeiam os nossos dias. Então, nesse momento, a gente vem, a Joana, ela vem nos chamar essa atenção para que nos lembremos que a esperança, que possamos dar vazão, que possamos dar condições para que ela se instale, ela vai expressar que nós estamos integrados no organograma da vida. O organograma é uma figura que nós desenhamos, onde nesse organograma nós apresentamos, de forma gráfica a organização, por exemplo, dos setores de uma empresa, mostrando a relação de hierarquia que existe, as contribuições que cada setor pode dar para que a empresa ela possa prosseguir, se manter viva, contribuindo, ensinando e aprendendo no ambiente na qual ela está inserida. Nesta empresa que nós estamos inseridos, há um grande organograma e Deus está dirigindo todas essas situações as quais nós estamos vivendo. Acreditemos. E aí a gente quer fazer, diante desse momento, nós queríamos trazer para essa nossa fala a figura do meigo rabi da Galileia, de Jesus Cristo. Porque quando nós rememoramos, por exemplo, de algumas literaturas que nós já passamos por ela, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, onde Emmanuel faz descrições irretocáveis daqueles ambientes, por onde Jesus passava, nós percebemos que nós precisamos, mais ainda nos dias de hoje, estarmos conectados com esses ambientes, essas situações. Então, a gente quer trazer aqui um fragmento do 5º capítulo do livro Há 2000 anos, que é um momento que nós, dentro do meio espírita, que já conhecemos essa literatura, nos aproximamos dela, é um momento que nos traz profundas reflexões, que é aquele instante em que o senador Públio Lentulus Cornélios, ele tem uma filha, Flávia, e esta criança ela é portadora da hanseníase. E ele tem buscado, junto à medicina vigente, por diversos mecanismos, conseguir que a sua filha ela melhore, ela fique curada. E por fim se encontra a família de Públio Lentulus, localizada naquela região onde estava Jesus. E a esposa dele, a Lívia, ela pede a ele para que ele procure Jesus. E ele resiste, ele fica muito resistente, porque afinal de contas, ele é um senador
de Roma. Então ele é uma pessoa muito influente. Se as pessoas o vissem junto àquelas pessoas com as quais Jesus se relacionava, que Jesus era o Espírito que veio para todas as pessoas. Mas muitas pessoas pobres, buscavam Jesus para conseguir o acalento para as suas dores da alma. Mas de tanto que Lívia insistiu, Públio concordou que iria procurar Jesus. Mas ele colocou uma condição: ele o faria, contanto que fosse ao final da tarde, já escurecendo, porque ele não queria, ele tinha receios de que ele fosse reconhecido por alguém, por alguma pessoa. Ele era uma pessoa influente, então ele tinha alimentava esse tipo de receio. Contudo, na verdade, não era esse o receio dele. O receio de Públio é que ele não queria que a sua visita a Jesus viesse a macular o seu prestígio como senador da República. Mas, enfim, certo dia, anoitece, e ele sai, e pelo caminho ele ainda vai se questionando, cheio de dúvidas. Ele saiu para ir em busca de Jesus. Mas no caminho ele vai se questionando, como a gente se pergunta muito sobre as coisas da vida, se estamos certos, se estamos errados, se como estamos pensando agora está em consonância com o que Jesus nos ensinou. E aí ele vai seguindo e pensando: será que o que dizem sobre ele, que ele cura as pessoas, será que isso mesmo é verdade? Ainda, será que eu vou me identificar? Será que vamos nos dar bem, eu e esse tal de Jesus? E ele vai com esse tipo de dúvida, de questionamento, mas enfim, ele segue. Quando chega a um local já afastado da cidade, então ele se encosta em uma rocha e ele sente aquela emoção muito forte e tem a impressão de que como se ele estivesse saindo do corpo. E ele se sente dessa forma e de repente se percebe mergulhado, avaliando a sua postura de vida, o que ele havia feito, quem ele era, a família dele. Então, os filhos, ele tem duas crianças, e ele começa a fazer aquela avaliação da sua trajetória de vida. De repente, ele escuta passos vindo em sua direção. Enquanto ele contemplava a natureza, ele percebe que Jesus está indo ao seu encontro. Jesus, na percepção e na descrição do próprio Emmanuel, hoje Emmanuel, antes Públio Lentulus, era um homem ainda moço, tinha olhos que externavam misericórdia, tinha uma beleza suave e indefinível, tinha cabelos longos e sedosos e tinha um sorriso divino. Públio se ajoelha e, sem saber porquê, ele começa a chorar. Imaginemos essa cena: um senador da República em frente a um homem como Jesus era e se vestia, com a simplicidade de Jesus, se ajoelhar e cair em prantos. Jesus se aproxima mais ainda, olha para ele, coloca a mão sobre a sua fronte e pergunta-lhe: senador, por que me procuras? E antes mesmo que ele pudesse responder, Jesus fala: fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Diante disto, Públio ainda não conseguiu falar o que queria, que era pedir a cura para a sua filha, que estava com lepra. Mas Jesus diz: não venho buscar
o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar para o regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e assim, meu amigo, é o teu sentimento que salva a filhinha, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana, e sim a fé e o amor de tua mulher. Jesus diz para aquele homem que ele está ali, mas que ele vai responder à demanda da hora, à necessidade buscada por Públio, mas não é por mérito dele, que ainda se apresenta como um espírito orgulhoso, egoísta. Mas em casa, nesse exato instante, a esposa de Públio, Lívia, e sua criada estão em prece. Jesus fala ainda àquele coração. Ele fala que Roma e todo o poder concebido por Roma para as pessoas é um poder transitório. E que para além de tudo aquilo, existe um poder maior, um poder que os nossos olhos, a este momento, não conseguem vislumbrar. O senador orgulhoso olhou para aqueles olhos ternos, meigos, a falar a verdade de forma clara e doce. E ele não resistiu. Ele seguiu, retornou para casa. Chegando em casa, a sua filha, Flávia, estava curada. Mas não foi a Jesus que ele atribuiu esta cura. E aí cabe-nos uma pergunta ou uma observação. Cabia a Públio Lentulus, naquele momento, aproveitar aquele minuto glorioso com Jesus e projetar, resolver questões de outras existências em uma existência apenas. Mas ele, como muitos de nós, resolveu postergar, resolveu pospor para um outro momento, para um outro instante. Então, Jesus é essa esperança que chega e nos traz a vida. Porque se nós nos rememorarmos um pouquinho, nós vamos pensar qual era o perfil de nós, humanidade, há pouco mais que 2000 anos, quando convivemos com o Espírito Jesus, com Jesus encarnado. Os dias, como hoje, eram difíceis, eram bem difíceis. Havia muita ignorância, muita miséria, muita solidão, muitas enfermidades. As pessoas viviam envolvidas em tantas superstições. E chega Jesus trazendo a mensagem do amar o teu inimigo. Era o homem pacífico que trazia a mensagem da paz. Então imaginemos que naquela época, contextualizando, os inimigos, nós deveríamos ter para com os inimigos uma ordem expressa de combate, talvez até de morte. Se alguém é teu adversário, tens o direito de atacá-lo. Mas Jesus traz essa mensagem que nos renova as esperanças no futuro. Nós só enxergávamos aquelas dificuldades materiais, os problemas. Nós enxergávamos com muita clareza os estratos sociais, o poder que aqueles que, como o senador Públio Lentulus, eles recebiam de Roma o poder. Então estas pessoas, elas mereciam muita atenção, e esse poder era muito destacado.
Então, que a gente possa, analisar que nos dias de hoje, se nós formos rememorar e voltar àquela época, foi nesse contexto que Jesus, ele nos trouxe essa perspectiva de que deveríamos acreditar em dias melhores, que deveríamos acreditar no futuro. Mas acreditar e trabalhar para que esse futuro promissor, ele possa vir a se instalar. Porque a gente percebe que é como se todos nós estamos todos os dias abrindo, através da nossa leitura superficial, do existir, da existência, a nossa caixa de Pandora. E abrimos essa caixa e externamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sentimentos difíceis. E Jesus vem como um amigo misericordioso, assim como Deus misericordioso chegou para Pandora, nos trazer o antídoto, que no caso é a esperança. Então, que nós possamos entender que essa esperança, ela vai nos propiciar uma percepção mais otimista desse planeta no qual nós estamos inseridos. Então, retomando aqui a nossa irmã Joana, ela finaliza a sua mensagem dizendo: a mão grandiloquente do tempo muda tudo. O que agora parecem sombras, logo mais surge e ressurge em auro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, resplandece a vida e serve. Espera, proclama os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, a montanha da Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Então, qual é a mensagem de Jesus para os dias de hoje? O texto de Joana é de uma clareza meridiana. Jesus aproveitou tudo aquilo que ele teve ao longo da sua trajetória, veio nos ensinar a semear, veio nos ensinar a perceber que os campos podem ser floridos, que a vida pode abundar. Mesmo assim, incompreendido por todos nós demos para ele a inveja, o descaso, demos para ele a cruz do ódio, a dor, o sofrimento. O Senhor Jesus utilizou tudo isso e transformou em esperança, deixando para todos nós um legado de paz e de amor, que é sabido que quem se aproxima desta água, que bebe desta mensagem que é a boa nova, nunca mais consegue ser diferente, consegue voltar à condição anterior, somente será diferente para melhor. Então, nos dias que se passam, nós estamos inseridos nessa condição, onde precisamos ter esse olhar crístico para as dificuldades de contingenciamento que estamos vivendo nos dias que correm. Em nosso planeta temos hoje cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Quantos desses bilhões hoje, nesse instante, não estão nos recônditos, escondidinhos, recolhidos nos recessos dos seus lares? Certamente que isso nos traz inquietação, e não é absolutamente intenção nossa pormenorizar, minimizar esse contexto sanitário, esse problema de saúde, que também torna-se um problema psíquico, emocional, relacional, que nós estamos todos vivendo.
O que a gente pede, o que a doutrina espírita nos ensina é olharmos com bons olhos tudo aquilo que estamos vivendo. Quantas coisas também boas estamos percebendo acontecer no nosso planeta nos últimos dias. Precisamos renovar as nossas esperanças. Ontem nós vimos na TV um morador de rua, em roupa assim bem andrajosa, ele estava todo rasgadinho e bem feliz lá, varrendo a calçada em que ele reside. Ele reside na calçada, para nossa lamentação. E o repórter chegou para ele, à distância, sugerida pelos órgãos de saúde, e perguntou para ele, o senhor percebeu que as pessoas aqui, elas estão mais solidárias? E a resposta dele foi fantástica. Ele disse, aqui não, moço, no mundo inteiro. Ora, se aquele homem está assistindo televisão, se ele tem um celular, certamente não. Ele estava nu da cintura para cima, né, só com uma chinela lá e um short. Já era um senhor de aproximadamente 60 anos de idade. Mas a resposta dele foi grande. Ele estava animado com essa condição. Hoje ainda nós ouvimos pela TV aqui na nossa cidade de umas pessoas que residem em uns prédios, onde o moço, eles começam às 18 horas, salvo engano, eles começam a cantar. E alguém começa a cantar, tem sempre aquele que inicia, e outros saem das suas varandas, e o prédio da frente também. De repente, várias pessoas entram no momento de canto, né? E ele falou uma coisa muito significativa na nossa percepção. A gente pede tanto, mas nós também devemos parar para agradecermos. Então, ter esse momento, né, de reconexão com o simples, com a mensagem de Jesus, com o que também é importante a esta hora. Nós estamos em um momento onde, que salto foi esse que nós demos desde 1956, o ano em que a molécula de DNA ela foi codificada, a estrutura da molécula DNA, até os dias de hoje. Que salto fantástico que a genética, as pesquisas na área de genética, elas conseguiram alcançar. A tecnologia de 20 anos atrás até os dias de hoje transformou a nossa vida assim em 200, 300% ou mais. Hoje a gente consegue, no momento de isolamento, entre aspas, nos nossos lares, estarmos em conexão com o mundo, com os amigos, com os vizinhos, através de vídeos, de mensagens. Então, tudo isso está ao nosso dispor. Será que Deus também nos está dizendo que nós precisamos parar e sermos gratos por tudo que temos? Então, é necessário nós acreditarmos nessa transformação e que nós não estamos aqui, estamos trabalhando a temática esperançar em Cristo Jesus. Esperançar não é esperarmos para que daqui a 30 dias, ao término do mês de abril, como nos dizem as pessoas, os técnicos, né, o grupo técnico em relação à curva de crescimento da Covid-19, daqui a 30 dias nós teremos o pico máximo. Então, daí a curva vai começar o seu caminho decrescente. Então, vamos aguardar. Não é a gente ficar nos nossos lares aguardando que tudo melhore, não. Fiquemos, nos mantenhamos fisicamente reclusos nos nossos lares. Essa é a orientação dos órgãos competentes de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Mas que nós nos entendamos como proativos, né? Nós somos promotores da transformação que o nosso planeta está passando para melhor, que possamos orar, que possamos enviar boas mensagens, enviar músicas, que possamos gravar a nossa voz, mandar a nossa imagem, mandando um bom dia,
para que pessoas que estão sozinhas, elas se sintam esperançosas. Esse trabalho que nós estamos realizando aqui hoje, com muita felicidade, né? Esse trabalho, ele diz isso para nós, nos diz que estamos conectados com tudo e com todos, e que somos corresponsáveis pelas transformações que estão por se desenvolver nos próximos dias. Então, nos dias que estamos vivendo, é tempo de agradecermos. Nos dias que estamos inseridos, é momento para esperançarmos. Nos dias que correm, que muitas vezes nos amedrontam, nós temos receio, sim. Quando Públio Lentulus ele ia em busca de Jesus, ele sentiu dúvidas, ele se questionou: será que realmente ele tem algo a contribuir nessa situação? Será que o que falam dele é verdade, que ele cura as pessoas? Então a dúvida, ela faz parte do ser humano, mas também faz parte do ser humano estar se sentir nesse processo de vir a ser. Estamos todos os dias acordando pessoas novas, pessoas que estão se transformando, porque o que aprendemos, isso pode nos transformar, se desejarmos. Então, rememorando Jesus, mais uma vez, nós gostaríamos de levar cada um de nós que está nos ouvindo em seus lares, aqueles dias, aqueles finais de tarde, aqueles inícios de noite, às margens da Lagoa de Genezaré, onde Jesus, todas as pessoas iam chegando de várias localidades, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doentes, cansadas, pessoas que vinham do trabalho. Éramos nós desesperançosos, mas se já realizávamos o movimento de nos dirigir até a Lagoa de Genezaré, até o Mar da Galileia, é porque nós já estávamos vislumbrando um futuro melhor. Jesus chegava e ali conseguia olhar cada um de nós, nos nossos olhos, no nosso coração, entendendo as diferentes demandas, as necessidades de cada um de nós. Jesus não dizia mais, não dizia menos. Ele dizia exatamente o que nós, humanidade, estávamos precisando ouvir. E foi do trabalho de semeadura desse rabi que nós chegamos aos dias de hoje. Somos muito melhores do que aquela condição moral recuada de 2000 anos atrás. Mas se somos um pouco melhores, nós também temos a nossa responsabilidade aumentada. É momento de sermos responsáveis pelo filho, responsáveis pelos idosos, responsáveis pelo irmão, responsáveis pelo vizinho, responsáveis pelo transeunte que está lá na rua de trás, que amanhã, a preocupação dele hoje não é se ele tem álcool gel em casa ou sabão, mas é se vai ter água para lavar as mãos, é se vai ter comida para alimentar os filhos. Então existe tanta necessidade que nós busquemos analisar o quanto que nós já temos, que possamos nos movimentar na direção da gratidão, mas também da esperança. E já nos encaminhando para o final da nossa fala, nós gostaríamos aqui de deixar em 4 momentos um poema da nossa irmã Alta de Souza. E nesses 4 momentos do seu poema, ela nos traz
resignação, compreensão, gratidão e esperança. O título do poema é Avancemos. E assim nos diz Alta de Souza: vara a tormenta de granizo e lama, que te vergasta a noite escura e fria, e erguendo em prece a taça da agonia, sorve gemendo o fel que se derrama. Resignação. De alma cansada e pensamento em chama, ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calunia, descendo para a treva que a reclama. Compreensão. De peito aberto por sinistras lanças, sob as pedras e farpas em que te avanças, bendize a senda estreita e atormentada. Gratidão. Chora, mas segue alcançando a luz sublime, que além da sombra que te envolve e oprime, fulgura ao céu de uma nova madrugada. Esperança. Que nós possamos esperançar em Cristo Jesus todos os dias. Todo esse momento que estamos vivendo tem uma mensagem para além do que estamos vendo. Que possamos ter esperanças e acreditemos, tudo isso vai passar. Isso também vai passar, mas a grande pergunta é: como é que nós estamos passando por essa situação? Que possamos ter a certeza absoluta, inequívoca, que Jesus está no leme desta nau, que Jesus está ao lado de cada um de nós, está segurando a nossa mão, está nos convidando a seguirmos, a aprendermos, a ensinarmos, a bendizermos. Que Jesus seja com todos nós, hoje e sempre.